vocês? Eu espero que sim. Então, nossa aula de hoje é de geografia e vamos falar sobre a poluição da água. É um assunto que todos nós já estamos por dentro, mas vamos incrementar mais o nosso conhecimento sobre, tá bom? Então, para entendermos melhor sobre o assunto, vamos lá na página 3, lá na parte de geografia, na página 3, acompanhar a leitura atenciosamente e todas as partes grifadas aqui no meu livro, vocês devem grifar no de vocês também, ok? Então, vem comigo. Poluição da água. Chamada de fonte da vida, a água é um recurso natural mais importante para a manutenção da vida em nosso planeta. A água é essencial para nós, seres humanos, e também para todas as outras espécies de animais e vegetais. É graças à água que conseguimos nos manter vivos e hidratados. No entanto, nem todas as pessoas possuem acesso a este bem tão precioso. Além disto, a água vem sofrendo com a poluição causada por nós, seres humanos. Na aula de hoje, vamos conhecer a importância da água enquanto recurso natural, os principais agentes poluidores e também medidas que podem ser adotadas para reduzir os impactos ambientais provocados pelo mau uso da água. A distribuição da água. Ao observar o globo terrestre, percebemos que a água é um recurso natural abundante. Mais de 70% da superfície terrestre é coberta por água. No entanto, a maior parte desta água é salgada, ou seja, é imprópria para o consumo. A água salgada não pode ser utilizada na indústria, em nosso dia a dia e nem mesmo para irrigação. A água doce não encontra-se distribuída de maneira uniforme em todos os lugares. Sua ocorrência varia de acordo com ecossistemas locais. A água doce pode ser encontrada em diversos lugares, por exemplo, nos rios, lagos, geleiras e lençóis freáticos. O Brasil é um dos países que concentra a maior quantidade de água doce do mundo, cerca de 12% do total mundial. No entanto, dentro do território brasileiro, esta água também não é distribuída de maneira uniforme. Enquanto algumas regiões apresentam grande disponibilidade da água, outras apresentam esse recurso escasso. A região norte, cerca de 68% dos recursos hídricos brasileiros, a região centro-oeste, cerca de 16%, a região sul, aproximadamente 7%, a região sudeste, cerca de 6%, e a região nordeste, terceira maior região do país, dentre apenas 3% do total de recursos hídricos do país. A distribuição desproporcional de água no Brasil, onde tem muita gente, tem pouca água doce. No norte do Brasil, nordeste do Brasil, centro-oeste, sudeste e sul. Onde tem as pessoas, significa a quantidade de população. E onde tem as gotinhas d'água, significa a disponibilidade da água. A poluição da água. A poluição das águas ocorre quando elementos de origem biológica, física ou química contaminam a água. A contaminação da água pode torná-la nociva a quem dela depende, como as plantas e os animais. A poluição das águas apresenta um grande prejuízo a todos. Pessoal, visto que, além dos danos causados ao meio ambiente, a água precisa passar por intensos processos de purificação e tratamento para se tornar apta para o consumo. Mas lembre-se que, dependendo da intensidade da contaminação da água, ela não poderá mais ser purificada, tornando-se completamente imprópria, tornando-se cada vez mais escassa. Dentre as principais causas da poluição das águas, podemos citar o rápido processo de urbanização e industrialização, a falta de saneamento básico adequado, o descarte incorreto de lixo e também o uso de agrotóxicos e pesticidas do campo.
Grife. Em resumo, podemos afirmar que a poluição das águas encontra-se diretamente relacionada às atividades econômicas desenvolvidas por nós, seres humanos. Na atividade agrícola, o uso de agrotóxico é um dos principais vilões para a contaminação da água. Isso porque, além de ser levado pelo ar, os resíduos desses elementos também podem atingir os rios e lençóis freáticos. Em muitos casos, o uso do agrotóxico próximo aos rios podem provocar mortalidade dos peixes. Nas atividades domésticas, os principais problemas relacionados à contaminação das águas encontram-se na forma de como realizamos o descarte de alguns elementos. Por exemplo, o óleo de cozinha. Em muitos locais, o esgoto das nossas casas não é tratado, sendo despejado diretamente nos leitos dos rios, provocando assim o agravamento da poluição dos corpos hídricos. Com relação à atividade industrial, podemos afirmar que muitas indústrias utilizam em seus processos de fabricação elementos capazes de promover grandes impactos ao meio ambiente. Quando seus desejos não são tratados, resultam em grandes riscos ao meio ambiente. A indústria petrolífera, por exemplo, em casos de vazamento de petróleo, provoca grandes danos ao meio ambiente. Efeitos da poluição da água. É possível visualizarmos vários efeitos em decorrência da poluição da água. Os principais deles são a redução da biodiversidade aquática e a redução dos recursos hídricos para o consumo. O consumo da água poluída por animais e por nós, seres humanos, podem resultar em graves danos à saúde, visto que as águas contaminadas podem ser vetores para várias doenças. A mortalidade infantil, por exemplo, encontra-se profundamente ligada ao consumo de água contaminada. Para o meio ambiente, os impactos provocados podem ser devastadores, causando a mortalidade de animais e plantas, alterando completamente a biodiversidade e o ecossistema local. As plantas e os animais aquáticos são os que mais sofrem e alguns enfrentam o risco da extinção. Vejamos agora como podemos contribuir para a redução dos impactos provocados pela contaminação da água. Como evitar a poluição da água? Todas as nossas ações resultam em impactos ao ambiente onde vivemos. Esses impactos podem ser positivos ou negativos. A contaminação da água e dos corpos hídricos é uma consequência direta de nossas ações. Para evitar a contaminação da água, é necessário mudarmos algumas das nossas ações. Assim, contribuiremos para a preservação ambiental e também para um mundo melhor. Dentre as principais medidas que podemos adotar, destacamos minimizar o uso de agrotóxicos na produção de agrícola, optar pela aquisição de produtos orgânicos, não descartar óleo de cozinha no ralo. O produto deve ser guardado em garrafas PET e entregue em uma cooperativa. Além disso, você pode transformar o uso do óleo em sabão, destacar o lixo somente em locais adequados, não descartar lixo ou medicamentos pelo vaso sanitário. Algumas empresas realizam a coleta de medicamentos vencidos. Reduzir o consumo de água fechando as torneiras ao escovar os dentes ou lavar a louça. Enquanto menor o consumo, menor será também o desperdício e o esgoto gerado. Optar por produtos biodegradáveis. Podemos perceber aí, a água ela é uma fonte de vida, porque sem a água não haveria vida aqui na Terra, porque a água é um recurso, não um dos recursos, mas um recurso
importante para a nossa sobrevivência. Precisamos da água. A água tem suma importância na nossa vida porque ela nos hidrata. Precisamos sempre nos manter atentos, né, à quantidade de água que iremos gastar. Porque parece, né, o nosso planeta Terra, ele é tomado, tem 70% dele é tomado por água. Porém, apenas 12% dessa água é potável, ou seja, que podemos consumir. Então devemos sempre preservar a nossa água, né, para que não haja escassez de água. Em alguns lugares já existe essa escassez de água, né? Mesmo vocês devem saber de alguns desertos que não contém água, né? Se tornou escasso de água. Então precisamos sempre, pessoal, preservar e cuidar muito bem desse recurso, que é um dos recursos mais importantes para a nossa sobrevivência. Se não é um dos, é o mais importante para a nossa sobrevivência. No nosso país, né, no Brasil, não existe a divisão igual de água. Existem diferenças de divisão. Por exemplo, na região norte do nosso país, ela concentra cerca de 68% dos recursos hídricos da água. Na região centro-oeste, 16%. Na região sul, aproximadamente 6%. Na região sudeste, cerca de 6%. E na região nordeste, né, que é a terceira maior região do nosso país, ela concentra apenas 3%. Então, como percebemos aí no livro de vocês, quanto maior a quantidade de pessoas, menor a quantidade de água. Por exemplo, aí no livro de vocês tem uma imagem, né, da distribuição desproporcional da água no Brasil. Disse que o Nordeste tem 8,6% da população e 68% da água. Agora, já no Sudeste, que tem 41,9% da população do Brasil, da água tem apenas 6%. Então, quanto mais pessoas habitam naquele lugar, naquela região, menos quantidade de água se tem, né? E existem vários agentes, né, que são os principais agentes poluidores da nossa água. Muitos agentes, né, às vezes podemos até pensar que não são poluidores, porém poluem muito, muito, muito. Nas fazendas, por um exemplo, os fazendeiros, eles usam muito agrotóxicos nas plantações. Essas plantações, elas podem prejudicar a nossa água, o nosso lençol freático, porque conforme chove, ela absorve, né, aquela água e desce para o lençol freático. Só que ele absorve não só a água, mas todas as substâncias que estão também compostas ali. E se eles colocaram os agrotóxicos, né, naqueles alimentos, naquelas plantações, automaticamente ele também vai sugar aqueles agrotóxicos. Muitas das vezes, né, alguns fazendeiros têm rios perto das suas plantações. Essas plantações também, se tiverem agrotóxico e o agrotóxico escorrer até o rio, pode prejudicar não só os animais, como a gente também. Por exemplo, um peixe, se o peixe consumir esse agrotóxico e amanhã depois, talvez, esse peixe vier para a mesa de vocês, pode ser que tragam também problemas de saúde gravíssimos a vocês, né? Para nós, na verdade. Esgoto doméstico, né? Como é que vamos descartar alguns lixos das nossas casas? Muitas das vezes, né, jogamos os lixos fora de forma incorreta. Jogamos no lixo e que os lixeiros se virem, né? Mas é muito errado. Já estudamos sobre a coleta seletiva. Você praticando a coleta seletiva, você tem um mundo mais limpo, porque muitas das vezes eles usam os produtos orgânicos, né, os lixos orgânicos, na plantação de outros animais, né? E os outros produtos, eles reutilizam, eles transformam em outras coisas. Então, se você jogar o lixo na forma correta, né, na coleta seletiva, você transforma menos, ou mais, na verdade, em menos, né? Tem muito lixo, porém não tão prejudicial ao nosso ambiente. Então, não tem tanto impacto quanto teria se você jogassem todos os lixos juntos. Galerinha, é muito importante que sempre tenhamos muito cuidado com a nossa água, né? O nosso recurso natural, né? A nossa fonte de vida, como o livro mesmo disse, porque sem ela não haveria vida.
A água é um recurso muito importante para a nossa sobrevivência, ok? Para entendermos melhor ainda sobre o assunto, vamos assistir um pequeno videozinho, tá bom? Vem comigo. Olá, bem-vindos ao quadro. Nesta aula nós vamos falar sobre a poluição das águas. Bom, quando nós poluímos os corpos de água, aqui eu vou desenhar um rio, mas vamos considerar este rio o representante de todos os corpos d'água. Quando nós poluímos esses corpos d'água, nós tornamos imprópria a vida de seres vivos que vivem nesse ambiente, como, por exemplo, algas, micro-organismos e também os peixes. E quais são os principais poluentes das águas? Bom, nós podemos considerar alguns exemplos. Nós temos, por exemplo, o lançamento de substâncias químicas, principalmente substâncias químicas que são lançadas por indústrias. Há pouco tempo nós tivemos aqui mesmo no Brasil casos de contaminação das águas por detergentes. Há também o lançamento de agrotóxicos que são utilizados na agricultura para combater pragas. Eles são levados para os cursos d'água, principalmente por enxurradas. Há também o risco de ocorrer derramamento de petróleo, principalmente nos oceanos. Qual que é o problema do petróleo que é lançado nos corpos de água? O petróleo, como vocês já sabem, é hidrofóbico, ele não se mistura à água. Ele é um óleo viscoso menos denso que a água, então ele fica aqui, ó, por cima do corpo d'água. E aí o que acontece? Ele impede a entrada dos raios solares no corpo d'água. Isso vai resultar em quê? Vamos lembrar que nós temos aqui nos corpos de água o fitoplâncton, que é composto por micro-organismos fotossintetizantes, e nós ainda temos as algas, que também são fotossintetizantes, ou seja, esses organismos dependem da luz solar para produzir o próprio alimento. Se não há entrada da luz solar, esses organismos não vão realizar a fotossíntese e vai ocorrer a morte desses organismos e, consequentemente, toda a cadeia alimentar que depende dos produtores será prejudicada. Além disso, nós também podemos considerar aqui o lançamento do esgoto doméstico. Não só o doméstico, também o industrial, mas principalmente o esgoto doméstico. O lançamento de todas essas substâncias nos corpos de água vão resultar em uma água suja, imprópria para o consumo e ainda vão prejudicar a vida dos organismos marinhos. Então, pessoal, com base nos conhecimentos, que já obtemos durante esses anos de escolaridade, e que a gente estudou agora, e o pequeno vídeo que assistimos também, vamos responder as questões do livro. No número 1 está escrito o seguinte: por que a água é um recurso natural essencial para todos? Por que a água tem suma importância para a nossa sobrevivência? O que acontece com a gente? Ela faz o quê? Vocês vão responder aí no número 1. No número 2, assinale com X a alternativa que indica corretamente a região brasileira que apresenta a maior concentração de recurso hídrico. Qual é a região aqui do nosso país, do Brasil, que tem a maior concentração de recurso hídrico? Água. Falamos disso lá no início do vídeo, que não é distribuído de forma igual, é desigual. Um país tem mais, uma região tem mais, outra região tem menos. Qual é que tem mais? Vocês vão marcar com X. Número 3. Quais são os principais agentes poluidores da água? Sabemos que os principais agentes somos nós, os seres humanos. Porém, eu preciso que vocês me digam quais ações que tomamos que prejudicam a nossa água, tá bom? Número 4. Existem várias medidas que podemos adotar para reduzir os impactos que causamos nos recursos hídricos. Você e seus familiares adotam alguma das alternativas citadas no decorrer dessa aula? Qual? Então, se vocês têm alguma medida em casa, vocês tomam alguma medida em casa que vocês pensam, se eu fizer isso, eu vou poluir o meu recurso hídrico, então eu não vou fazer, eu vou fazer de outra maneira, da maneira certinha. Quais são essas ações que vocês tomam em casa? Vocês vão escrever aí no número 4.
porque é uma resposta pessoal. Número 5. Sobre a água, assinale V para as afirmativas e F para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A primeira, a água é um recurso artificial essencial para a vida humana? A água é um recurso artificial ou natural? Se verdadeira, V. Se F, se falsa, F. É possível vivermos na Terra sem a presença da água? É possível que tenhamos uma vida tranquila na Terra sem a presença da água, sem água nenhuma? Se verdadeira, V. Se falsa, F. A água que bebemos não deve possuir cor, cheiro ou sabor. A água que bebemos, ela possui cor, cheiro ou sabor? Verdadeira, F. V. Falsa, F. As pessoas são os principais agentes causadores da poluição dos recursos hídricos. Quem são os principais agentes? Eu disse lá no número 3. O consumo de água poluída é prejudicial à saúde humana. Então, se eu beber aqui agora uma água poluída, eu vou ter problemas de saúde? Verdadeiro ou falso? 6. Leia o poema A Água, um bem precioso, de Sérgio Moraes e posteriormente complete a cruzadinha com as palavras destacadas. Então, o poema é o seguinte: água, um bem precioso. Temos um bem precioso que necessitamos para viver. É a água que mata a sede, sem ela podemos morrer. É a água que vem dos céus, que está nos rios e nos mares, que surge em pequenas nascentes para a nossa sede matar. A água que hoje temos e que chega em nosso lar, mata a sede e nos banha, serve até para cozinhar. Mas o homem, quando desmata, faz essa fonte secar. Só vai valorizar esse bem no dia que acabar. O desperdício é muito grande, bem como a poluição. A água que desperdiçamos está em falta no sertão. Todo dia precisamos dela, mas não sabemos cuidar. Essa água tão preciosa, um dia pode nos faltar. Então, vocês perceberam que nesse poema de Sérgio Moraes tem algumas palavras grifadas? Precioso, sede, homem, desperdício e poluição. 5 palavrinhas. Essas 5 palavrinhas vocês vão ver dessas 5 qual melhor se encaixa nas cruzadinhas, tá bom? Lembrando que cruzadinha se comprada com letra de forma, cada letrinha, né, em um quadradinho, tá bom? Até completar a palavra correta, ok? Para terminar a aula de hoje, vamos lá para o Racha Cuca. No Racha Cuca está escrito o seguinte: em um vilarejo existe um lago com 120 peixes, 15 casas e uma fábrica ao seu redor. Nos últimos 7 dias, a fábrica vem jogando no leito do rio 20 litros do seu esgoto industrial a cada hora. Caso nada seja feito, não existirá nenhum peixe em 60 meses. Letra A. Quantos anos os peixes deixarão de existir? Então, se eu dividir 60, o ano eu sei que tem 12 meses, não é mesmo? Então, se eu dividir 60 para 12, 60 dividido para 12, qual será o meu resultado? O resultado será quanto tempo os peixes deixarão de existir, ok? Letra B. Em um dia qualquer, com 8 horas de trabalho, quantos litros de lixo serão jogados no leito do rio? Então tá, vamos lá. Eu sei que eles fabricam 20 litros a cada hora. Eu quero saber em cada 8 horas. Eles tiram 20 a cada hora. 20 a cada hora. Em 8 horas, quanto eles farão isso? Então, minha continha vai ser 20 vezes 8, para eu saber em 8 horas. 20 litros por 1 hora. Então, eu vou multiplicar por 8 e vou saber que o resultado vai ser a minha resposta. Em 8 horas de trabalho, serão quantos litros de lixo jogados no rio? Vocês vão responder aí direitinho, com muito capricho. Amores, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido e vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueçam de mandar fotinha, porque vale como presença e é muito importante, tá bom? É isso. Um grande beijo pro irmão Deus. Tchau, tchau.